falar de uma forma geral nos níveis, né? Você tem as crenças que geram os pensamentos, que geram sentimentos. Então, esses pensamentos que ficam sendo gerados pelas crenças, por exemplo, nossa, se eu me corromper porque eu ganhei muito dinheiro, eu posso ser punido pela justiça divina e desenvolver uma doença, né? Então, isso vai começar a gerar um medo da doença, uma percepção de saúde fragilizada na medida em que você prospera, entendeu? E você vai sentir isso, né? Porque a crença gera o pensamento vai gerar o sentimento, né? No momento que você começa a sentir isso, sem perceber, você pode começar a se afastar de contextos em que você prospere para não ficar doente, né? Então isso pode acontecer, tá? Porque é crença, pensamento, sentimento e expressões, né? O sentimento ele vai gerar as expressões. Que expressões? Ações e verbalizações, né? A sua palavra. E aí a gente entra em um nível muito profundo, até um pouco complexo, né, de explicar, porque a gente entra vamos dizer assim, numa abordagem realmente metafísica, né, espiritual, quando a gente fala da palavra, né? De todos os elementos, né, desses níveis, né, do processo de cocriação, a palavra é o principal. A gente tem as crenças, que geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram as expressões, que é ações e palavra, né? Por isso que eu coloquei 5 níveis. Na verdade, a gente podia chamar de 4 níveis. Ou talvez o 5º nível seja a própria realidade manifesta, tá? Então, crenças geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram expressões, que geram realidades. Aqui a gente tem os 5 níveis. E a palavra, né? A palavra é a principal de todas. Por quê? Porque quem gera as crenças é a palavra. Essa informação que foi internalizada do muito dinheiro corrompe as pessoas foi uma sentença que foi absorvida em algum lugar que você viu ou ouviu, né? Isso é sintetizado em palavras, né? Condensado em palavras. Isso entra no seu subconsciente como um programa mesmo, como uma programação, e ela vai definir, né, o restante dos outros níveis, né? Então, da mesma forma que a palavra que gera isso, porque talvez você ouviu lá dos seus pais, você ouviu de alguma pessoa que era referência para você, um professor, né? Até às vezes de um jornalista, né? Assistindo televisão, você vê todas essas figuras de autoridade, elas exercem influência sobre o nosso subconsciente, mesmo que a gente ache que não. E você internalizou aquelas palavras e isso se tornou uma crença. Da mesma forma que a palavra gera a crença, a palavra também desfaz a crença, né? Por isso que num processo de hipnose, que é o momento em que você acessa o subconsciente, é a palavra que é utilizada para poder trabalhar nisso, ressignificar, remover, inserir novas crenças, né? É sempre uma pessoa falando, né, para outra num estado de receptividade, que é o que a gente chama de transe, né? Então, basicamente, esse é o processo que está operando o tempo todo, pessoal, na nossa vida, né? Existe essa estrutura, esse trilho, né? É um trilho de crenças, pensamentos, sentimentos e expressões, né, que geram resultados. Esse trilho é por onde passa o nosso poder criador, né? A nossa fé. A nossa fé é a nossa energia criadora, vamos chamar assim, tá? Ela passa por esse trilho, existe uma energia passando por aí e ela começa a ser impulsionada lá pelas crenças. As crenças é como se fosse o filtro, né, por onde essa energia vai passar, né? E aí ela vai passar, vai gerar os pensamentos, que vai gerar os sentimentos e vai gerar as expressões e vai culminar em um resultado, né, na realidade física. Então, esse trilho interno, a gente tem um pouco disso oculto nas escrituras também. Quando João Batista fala assim: endireitai os caminhos do Senhor, né? Endireitai as veredas, né? A Bíblia toda fala um caminho reto, né? Os caminhos de Deus são retos. O caminho do homem justo é um caminho reto. Toda hora ele está falando de retidão, vocês já perceberam? E as pessoas acham que retidão é um comportamento moral, né? É você ter um comportamento moralmente irrepreensível. Isso não é retidão, pessoal. Até porque ninguém tem um comportamento moralmente irrepreensível. Me desculpe falar a verdade para vocês, mas assim, basta vocês verem as pessoas que se colocam aí como os maiores líderes iluminados, né? E de repente é um escândalo atrás do outro, né? Em vários contextos, padres, pastores, gurus, hindus e por aí vai, né? Ou seja, é intrínseco, né, a natureza humana ter os seus desequilíbrios, né, e ter os seus problemas de conduta moral, né? É normal.
Inevitavelmente, enquanto seres humanos, todo mundo corre o risco, né, de ter algum ato ou outro que moralmente questionável, vamos dizer assim, tá? Então, o que acontece? Nos contextos religiosos tradicionais, eles fazem essa associação, né, com a conduta moral irrepreensível seria a retidão. E não é isso que está falando o texto, né? O texto está falando que esse trilho seu interno de crenças, pensamentos, sentimentos e expressões que gera a sua realidade, ele precisa estar alinhado, porque esse é o caminho por onde a força criadora, que na Bíblia ele está sendo chamada de Senhor, nesse contexto, por onde essa força criadora vai passar para culminar a sua realidade. Existe uma face criadora divina, que a Bíblia chama de Senhor em alguns contextos, e esse poder criador, ele passa justamente por esse trilho, entendeu? O poder criador divino que opera dentro de você, ele passa pelo trilho de crenças, pensamentos, sentimentos e expressões que geram realidades. Então o texto está falando, endireitai o caminho do Senhor, entendeu? Porque se você não endireitar as suas crenças, né, pensamentos, sentimentos e expressões, ou seja, se você não alinhar esses níveis, o resultado final, que é a sua realidade, vai ser distorcido. Se o trilho estiver alinhado, vai gerar harmonia. Se o trilho estiver desalinhado, vai gerar desarmonia.